O diabo, ele não vem como um monstro com chifre, com tridente, com rabo, aquela coisa mitológica, horrorosa. Não, o diabo ele vem de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta. Ele é um ótimo garçom. Porém, esse garçom, ele te leva a pecar, a se afastar de Deus e para o inferno. Porque ele sempre vai querer nos tirar do caminho da salvação. Então, ainda que ele venha, Paulo disse, seja anátema, seja maldito. Ninguém tem autoridade de criar ou estabelecer um novo evangelho. Mateus 5,17, 20, Jesus falou, eu não vim abolir a lei. Ele cumpriu a lei. A lei é boa, o mandamento é santo. Nós é que somos maus, nós é que somos incapazes de cumprir. Por isso que Cristo veio, pela nossa incapacidade, para cumprir aquilo que nós não podíamos e nos dar a graça e nos capacitar cada dia para que possamos melhorar. A perfeição aqui nesse plano é impossível. Nós somos imperfeitos, nós falhamos, mas cada dia mais, andando com Deus, andando com Cristo, nós vamos nos transformando, nos santificando. Por isso precisa da palavra. Jesus na oração sacerdotal, João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Lá em João 15, Jesus vai dizer, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra vem nos limpar, a palavra vem nos santificar, a palavra vem nos redarguir, ela vem nos confrontar, ela vem nos exortar. A profecia é a palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 14, 3, ela exorta, não é 3, eu vou colocar aqui certinho a referência. Ela nos exorta, nos consola e nos edifica. Esse é o papel da profecia, esse é o papel da palavra, é nos tornar apto para toda a justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada e é apta para ensinar. Os erros dos nossos antepassados é apto para nos ensinar. Os acertos é apto para nos ensinar. As palavras dos profetas para nos ensinar, nos instruir. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento o quê? Da palavra. Eles rejeitaram, foram os ensinos de Deus. Não há avivamento sem palavra. Quando Josias começa a reinar, então, passado o tempo, Josias ele vai dar dinheiro para que os sacerdotes ali, os levitas, vai promovê-los para que eles possam restaurar aquilo que tinha sido deixado de lado. A casa do Senhor não estava sendo cuidada. Então, nessa nova mentalidade de cuidar das coisas de Deus, de buscar a presença de Deus, de voltar para Deus, então foi encontrado o livro do Senhor. E aí, irmãos, quando se encontra o livro do Senhor, quando se encontra a lei do Senhor, então é promovido um avivamento, um quebrantamento de alma. Quando no pós-exílio, depois que o povo constrói os muros ali, então Neemias Neemias depois se torna um governador, responsável ali como um líder civil, ali, mas também um homem cheio do Espírito Santo, que amou aquele povo. Mas tem Esdras ali, um escriba. O escriba era aquele que copiava os manuscritos, que copiava as escrituras, e que de tanto copiar eles conheciam profundamente. Ele não era só um escriba, ele era sacerdote. Então eles chamam o povo para voltarem ao Senhor. Então aquele povo que ficou 70 anos estava com o coração voltado para Deus, um desejo de agradar a Deus. Então ali ele é lido a palavra de Deus, aquele povo chora, aquele povo é tomado de quebrantamento, de arrependimento. E há sim um avivamento, porque o avivamento ele é produzido por Deus, pela palavra de Deus, que vai gerar em nós um arrependimento, quebrantamento, arrependimento pelos nossos pecados. Quando nos arrependemos, então a graça de Deus é derramada sobre nós, porque Deus dá graça aos humildes. Então, em Mateus, Jesus fala sobre isso, que não cairá nem o tio da lei, que aquele que ensinar e omitir
um desses mandamentos será também ele será o menor no reino de Deus. Jesus vai falar em Mateus 5, 17 ao 20. Em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, Deuteronômio 4 e 2, vão falar mais ou menos um assunto semelhante. Porque em Apocalipse diz que aquele que retirar qualquer coisa, alguma coisa do que está escrito, será tirado o nome dele do livro da vida. E aquele que acrescentar, será acrescentado sobre ele. Ele receberá as pragas que estão contidas nesse livro. Então, como se chegou a tudo isso? Depois tem João 5:24, João 20, versículos 30 e 31, que falam sobre isso. Então, a palavra, ela é a palavra de Deus. Tem sido comprovadas suas evidências pelas profecias que se cumpriram em Cristo, no povo de Israel, e também tem se cumprido na história da humanidade. Outro ponto, a arqueologia que tem cada dia descoberto as evidências da palavra de Deus. Jesus mencionou no Novo Testamento vários livros do Antigo Testamento. Esdras, ele é o sacerdote do pós-exílio, quando o povo volta da Babilônia, e ele vai organizar ali os escritos que eram considerados ali como inspirados por Deus. Existem outros escritos que foram acrescentados ou que fazem parte ali da coleção da Bíblia católica. Esses, eles não são considerados canônicos. Esses são considerados apócrifos. Eles não têm o mesmo valor de inspiração, porém, eles têm um valor histórico. Macabeus, Tobias, principalmente Macabeus, que conta ali a revolta dos Macabeus. Existem vários livros, mas que nossa Bíblia, ela está agrupada igual à Bíblia hebraica. E o Velho Testamento, ele vem dos Hebreus. O Novo Testamento, ele são os evangelhos. Então Jesus não escreve nenhuma linha do que está escrito, mas quando Jesus sobe, então passa-se um tempo, e aí há uma necessidade de fazer a biografia do mestre, de escrever aquilo que o mestre havia falado e havia feito. Esses escritos, eles tinham a supervisão dos apóstolos. Então, por exemplo, Lucas, que não fazia parte ali do apostolado, mas ele tinha a supervisão de Paulo, e Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. E aí, passando o seu tempo, aquelas cartas também foram sendo escritas. Paulo foi o que mais escreveu, mas existem também as cartas universais, escritas por Pedro, Tiago, João, o Apocalipse, o livro histórico, que é o livro de Atos, e que no decorrer do tempo foi se desenvolvendo, a igreja foi aceitando aqueles escritos, porque tinha a supervisão apostolar, e que anos depois, homens de Deus vão ali unir aqueles livros do Novo Testamento, e agora está estabelecido o Novo Testamento. No Concílio de Trento, a Igreja Católica, ela fez o seu cânon, era diferente dos da Reforma Protestante. Afinal de contas, a Reforma, os protestantes, eles surgiram ali da Igreja Católica, né? O monge agostiniano Martinho Lutero vai romper com ela, porque haviam ensinamentos como a venda de indulgências. Então as pessoas comprarem ali o céu, uma parte no céu, através de dinheiro. E aí Martinho Lutero vai ver pelas escrituras. É por isso que a gente precisa ter as escrituras, para não ser enganado. Ela é o manual do crente, ela é o nosso GPS. Então, estudando as escrituras mais profundamente, vê-se que
alguns ensinos estavam distorcidos. Muitos, 95 teses pelo menos, então a autoridade do Papa ali acima do que é dado ao homem. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Ninguém tem tanta autoridade para determinar as coisas na vida das pessoas. O pastor, sou um pastor, eu não tenho autoridade para dizer às pessoas o que elas têm ou o que elas não têm que fazer. Se elas confiam na nossa idoneidade, se elas confiam na nossa intimidade com Deus e no nosso compromisso com a palavra e com a verdade, elas irão nos ouvir. Aliás, quem não ouve a palavra de Deus não pode ser ouvido. Somente a Escritura. Um mundo volátil, quantas coisas mudaram desde a origem da humanidade. A palavra de Deus continua infalível, imutável. O que muda é a interpretação. Muitas pessoas fazem a interpretação incorreta da palavra. Pegam um texto, fazem pretexto para criar suas doutrinas erradas. Lembremos de Jesus ali, quando está sendo tentado, o diabo querendo usar trechos das Escrituras para enganá-lo. Cristo vai na defesa, da palavra, na defesa da vontade do Pai. Ele refuta, ele combate, ele destrói todos os argumentos mentirosos, Satanás. Porque a palavra é a verdade, mas o diabo é o pai da mentira. Se eu não buscar essa bússola, eu estarei sendo facilmente ludibriado, enganado por esse que é o inimigo das nossas almas. Eu quis trazer isso, essa palavra, para que você tenha cuidado. Tenha cuidado. Jesus falou para que nós tivéssemos cuidado, porque viriam falsos profetas. E esses falsos profetas também tem na igreja evangélica, tem um monte de pessoas dizendo que é o Senhor falando, quando Deus não disse. Para não ser enganado por charlatões, por mentirosos, por enganadores, você precisa estudar e meditar na palavra. Mas existem pastores segundo o coração de Deus, porque Deus sempre irá levantar pessoas idôneas que amam a sua palavra, que amam a verdade, que desejam que se estabeleça o reino de Deus. Fique com Jesus, fique com o Pai e com o Espírito Santo. A paz de Cristo.